Meu nome é Bruno Galvão, eu sou professor de ciências e vou falar sobre balanceamento químico ou balanceamento de reações químicas. Este tema, esse assunto é voltado para alunos de 9º ano do ensino fundamental e faz parte de um assunto maior, de um grande tema chamado matéria e energia. O objetivo principal dessa aula é permitir que o aluno possa reconhecer a conservação dos átomos dos elementos químicos em uma reação química e efetuar o balanceamento de equações químicas. Para nós entendermos bem essa aula, vou voltar rapidamente na lei de Lavoisier. Na lei de Lavoisier, a massa dos reagentes tem que ser igual à massa do produto ou dos produtos. Então, se eu tenho aqui ferro e enxofre, 12 gramas de ferro e 64 gramas de enxofre, eles somados dão 76 gramas de reagente. O resultado, que é sulfeto de ferro, também tem que ter 76 gramas. Da mesma forma que a massa é conservada entre reagentes e produtos, os átomos, a quantidade de átomos de um mesmo elemento químico que está no reagente, ele tem que ser conservado no produto. Veja esta reação aqui. Carbono mais oxigênio, gerando CO2, que é gás carbônico. Repare que nós temos apenas um carbono no reagente, antes da seta, e 2 oxigênios. Quando olhamos para os produtos, também temos um carbono e 2 oxigênios. Então, a quantidade de átomos de carbono e de oxigênio no reagente é igual à quantidade de átomos dos mesmos no produto. Ainda é importante nós relembrarmos índice, que é um conceito importante aqui para a gente entender balanceamento. Vamos olhar aqui para essa molécula aqui de água, H2O1. O 1 está em vermelho, já vou explicar por quê. O H2, esse número à direita do hidrogênio, está indicando o índice do hidrogênio. Significa que ali tem 2 átomos de hidrogênio. Enquanto o número 1 em vermelho, à direita do oxigênio, indica o índice igual a 1, significa que tem apenas um oxigênio. Ele está em vermelho porque quando o índice for igual a 1, você não precisa escrever esse índice. Você pode deixar apenas o oxigênio sem colocar o 1 à direita dele, no caso desta molécula aqui. Vamos ver outros exemplos. Outra molécula aqui, C2H6O. C2, então, significa que o índice é 2, portanto, nós temos 2 átomos de carbono nessa molécula. H6, o 6 significa que tem 6 átomos de hidrogênio nessa molécula. E no oxigênio, que não tem nenhum número à direita dele, significa que o índice é 1. Quando o índice é 1, não precisamos escrevê-lo. Mais uma. Outra agora usando parênteses. Vamos ver como funciona o parênteses. AlOH3. Eu vou fazer isso aqui no quadro, porque o parênteses pode ser um pouquinho mais complicado. Bom, aqui no alumínio, que forma essa molécula, como não tem nada, a gente considera que o índice é igual a 1. No oxigênio não tem nada, 1. No hidrogênio, 1. Só que esse 3 do lado de fora do parênteses, ele multiplica os índices que estão dentro do parênteses. O 3 multiplica tanto o índice do hidrogênio quanto do oxigênio. Isso significa que nós não temos apenas um oxigênio nessa molécula, nós temos 3 vezes 1, nós temos 3 oxigênios. Não temos apenas um hidrogênio, nós temos 3 vezes 1, nós temos então 3 hidrogênios também nessa molécula. Vamos voltar aqui para a apresentação. Reparem nessa figura então, foi isso que eu fiz ali. O alumínio tem o índice igual a 1, o oxigênio e o hidrogênio ele está sendo multiplicado por esse número 3 do lado de fora do parênteses. Repare que o oxigênio aqui, você acompanhando a linha vermelha, você percebe que o 3 multiplica o 1 do oxigênio, que o 1 não é representado, e o 3, por onde partem as linhas verdes, representam a multiplicação do 3 vezes 1 do hidrogênio. Portanto, essa molécula possui um átomo de alumínio, 3 de oxigênio e 3 átomos de hidrogênio. Mais uma, um pouquinho mais complexa, essa molécula. Vamos ver ela também aqui no quadro, para facilitar o entendimento.
CaH2PO4, 3. O cálcio, ele também tem um índice igual a 1. O hidrogênio, que tem o índice igual a 2, temos que lembrar que o número fora do parênteses multiplica esse índice. Então, na verdade, nós temos 3 vezes 2, 6 hidrogênios. O 3 também multiplica esse átomo aqui de fósforo. 3 vezes 1, nós temos 3 fósforos. E, finalmente, esse 3 também multiplica a quantidade de átomos ali de oxigênio, multiplica pelo índice do oxigênio. 3 vezes 4, 12 átomos de oxigênio. Bom, sobre índice, basicamente é essa a ideia. E essa mesma observação, esse mesmo detalhamento que eu fiz no quadro está aqui na figura. Ó. Reparem que o cálcio tem índice igual a 1. O hidrogênio, acompanhando as linhas amarelas, é 3 vezes 2, ou seja, 6. O fósforo, acompanhando a linha vermelha, 3 vezes 1, que é igual a 3. E o oxigênio, 3 vezes 4, acompanhando aqui a linha verde, 3 vezes 4, 12 átomos de oxigênio. Essa é a ideia de índice. Vamos agora para a ideia de coeficiente estequiométrico, ou você pode apenas chamar de coeficiente. Aqui nós temos aqui os seguintes reagentes. CH4, um CH4, reagindo com 2O2, e nos produtos você vai ter CO2 mais 2H2O. Vamos olhar apenas para os reagentes nessa figura. O CH4 ele tem o coeficiente 1. O coeficiente, diferente do índice, ele é escrito à esquerda daquela molécula. Aqui eu representei o 1 na cor verde, coeficiente 1. Mas esse 1 também você não precisa descrever ele. No caso de coeficientes igual a 1, assim como no índice, não precisa descrever. Eu representei aqui para ficar mais fácil na primeira vez. Bom, e no caso do oxigênio, que está representado ali o 2 amarelo, significa que nós temos 2 moléculas de oxigênio inteiras. E o coeficiente, então, desse oxigênio ali é 2, coeficiente igual a 2. Vamos ver isso também no quadro para facilitar aí o nosso entendimento. Coloquei aqui apenas os reagentes, ok? Então aqui não tem nada escrito aqui à esquerda dessa molécula, significa que o coeficiente é igual a 1. Então não vai mudar nada nessa molécula. Quando o coeficiente for igual a 1, não muda nada na molécula. Aqui o coeficiente já é igual a 2. Ó. Esse 2 ele vai multiplicar o índice. Então, nós temos 2 vezes o tanto de oxigênio que o índice está falando. Nós temos 2 vezes 2, 4 oxigênios. Essa é a ideia. Vamos voltar aqui. Vamos ver isso um por um aqui nessa figura. CH4 mais 2O2, gerando CO2 mais 2H2O. Em amarelo, está multiplicando ali o coeficiente, que é 1, porque não está escrito nada, significa que é 1, 1 vezes o 1 do carbono, o índice do carbono é 1. Em vermelho, você tem o 1, que é o coeficiente antes da molécula, multiplicando pelo H4. 1 vezes 4 é 4 mesmo, não muda nada. No oxigênio, é 2 vezes 2, porque o coeficiente é 2 e o índice é 2. 2 vezes 2, 4. Vamos lá para os produtos. O coeficiente do CO2 é 1, porque não tem nada escrito. 1 vezes 1 para o carbono, 1 mesmo. Agora, olhando as linhas vermelhas. 1 vezes 2 é 2 mesmo, não muda nada no gás carbônico aí, no CO2. E, finalmente, a água. A água aqui já tem um coeficiente 2. Ou seja, esse 2 ele vai multiplicar pelos índices que estão naquela molécula. No caso do hidrogênio, 2 vezes 2, 4. Nós temos 4 átomos de hidrogênio. Esse 2 multiplicado pelo índice 1 do oxigênio, 2 vezes 1, 2. Nós temos, então, 2 átomos de oxigênio ali no produto. Agora sim, nós vamos entrar na parte principal, que é o balanceamento. Você precisa de entender muito bem o índice e o coeficiente. Se precisar, volta à aula aí, anota, porque com isso você vai poder entender melhor como que ocorre o balanceamento de uma equação química.
É comum a gente encontrar equações químicas que não estão balanceadas. E, portanto, nós devemos balancear essas equações químicas. Vamos para um primeiro exemplo. Nós temos aqui H2 mais O2 gerando H2O. Vamos comparar a quantidade de átomos que tem de um elemento nos reagentes e nos produtos? Vamos olhar aqui primeiro para o H2 que está à esquerda aí. H2, 2 átomos de hidrogênio nos reagentes. Nos produtos, no produto nós também temos 2 átomos de hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio aqui, 2 átomos de hidrogênio aqui. Agora vamos olhar o oxigênio. No reagente nós temos 2 átomos de oxigênio, mas nós temos apenas 1 átomo de oxigênio lá no produto. Então, nós precisamos de balancear essa equação. Como que a gente vai balancear? Vamos olhar para aquele que tem a menor quantidade. No produto, o oxigênio aqui tem somente 1 átomo, enquanto no reagente tem 2. Qual o número que eu deveria multiplicar 1 para encontrar 2 e igualar o tanto que tem no reagente no produto? Aqui é interessante eu multiplicar esse 1 por 2. Se eu multiplicar 1 por 2, 1 vezes 2, perdão, eu vou igualar a quantidade de oxigênio no produto e no reagente. Vamos ver isso aqui. Esses números que eu mudo, então, esses números que eu vou mudar, essas multiplicações que eu vou fazer, você sempre vai trabalhar com multiplicação, você vai trabalhar com essas multiplicações em cima do coeficiente, desse número que fica à esquerda da molécula. E é bom tentar usar números inteiros e menores o possível. Agora, você vai multiplicar esses coeficientes, pensando sempre naquele que tem menos átomos, multiplicar de forma a igualar a quantidade de átomos entre reagentes e produtos. Vamos ver aqui na figura aqui o resultado do que estávamos discutindo. Se eu multiplico aqui o hidrogênio da água por 2, 2 vezes 2, agora eu tenho 4 hidrogênios de um lado. O oxigênio, ele vai permanecer 2 oxigênios no reagente. Já no produto, se você multiplicou por 2, você vai ter 2 vezes 2 para o hidrogênio, 4 átomos de hidrogênio. E 2 vezes 2 para o oxigênio, agora você tem 2 oxigênios também. Se você comparar o reagente e o produto, olha lá, você tem 2 vezes 2, 4 hidrogênios no reagente, 4 hidrogênios. Olha lá no produto, 2 vezes 2, também 4 hidrogênios no produto. O oxigênio do reagente não precisa de multiplicar, porque ele já era o que tinha maior quantidade de átomos. Quando a gente olha no produto, nós temos agora 2 vezes 1 oxigênio, ou seja, agora sim a gente tem 2 oxigênios de um lado e 2 oxigênios do outro lado. Essa é a ideia principal do balanceamento. Eu vou colocar aqui no quadro também, para que a gente possa entender isso melhor. O que foi feito aqui, então, foi o seguinte. Antes eu não tinha nenhum número aqui, né? Perdão. Eu tinha H2 mais O2 gerando H2O. Como aqui eu tinha 2 oxigênios e aqui eu tinha apenas 1, o melhor número para eu multiplicar esse para igualar é 2. Então eu coloco ele aqui, ó. Que agora sim, 2 vezes 1, 2. Tenho 2 oxigênios aqui e tenho 2 oxigênios aqui também. Só que quando eu coloco esse 2 aqui, eu criei um outro probleminha, né? Eu também aumentei o número de hidrogênios. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. E agora você só tem 2 hidrogênios desse lado. Para encontrar 4 hidrogênios também desse lado, quanto que eu tenho que multiplicar o 2? Se eu multiplicar por 2, 2 vezes 2, também 4 hidrogênios. 4 hidrogênios, 2 oxigênios. No produto também, 4 hidrogênios, 2 vezes 1, 2 oxigênios. É muito usado pelos professores a seguinte ideia para ajudar no balanceamento de reações químicas. Eles chamam de
macho, olha aqui nessa figura. Em azul, escrito na vertical, está aqui a palavra macho, com letras maiúsculas. Isso significa o seguinte, você pode começar a balancear uma reação química a partir dos metais. Depois que você balanceia os metais, você balanceia os não metais, mas você vai deixar para o final o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, que também são não metais, ok? Então essa ideia pode ajudar você a fazer o balanceamento de reações químicas. Vamos ver outro exemplo aqui. KClO4 gerando KCl mais O2. Vamos ver a quantidade de cada átomo no reagente e no produto. Um K, que é um potássio. No reagente, olha no produto, também só tem um. Cl, 1 no reagente, Cl no produto, 1 também. Agora, o oxigênio aqui no reagente, nós temos 4 oxigênios no reagente e 2 oxigênios no produto. 4 oxigênios no reagente e 2 oxigênios no produto. Esse aqui que tem menor quantidade é o que a gente vai avaliar. Por quanto eu tenho que multiplicar 2 para fazer com que ele tenha 4 também? 2 vezes 2 é 4. Então, o melhor número para a gente multiplicar aqui é 2. Nós vamos pegar o oxigênio, que só tem 2 lá no produto, multiplicar por 2 para encontrar 4, que vai ser o mesmo número que tem no reagente. Veja como fica. Então, se eu colocar o coeficiente 2 no oxigênio, nós teremos, então, 2 vezes 2, 4. Portanto, teremos a mesma quantidade de oxigênio nos reagentes e nos produtos. Vamos para um exemplo um pouco mais pesado, mas é o último exemplo. Nós temos ferro mais H2SO4 gerando ferro, SO4 mais H2. Esse aqui parece complicado, né? Esse nós vamos fazer no quadro para finalizar. Bom, vamos começar pelos metais. Nós temos ferro, de um lado aqui dos reagentes, apenas um átomo de ferro, e temos 2 átomos de ferro nos produtos. Por quanto eu multiplico esse ferro para também ter 2? Se aqui é 1, ó, que o índice ele não está escrito porque é 1, eu posso multiplicar por 2, não é verdade? 2 vezes 1, 2. Aí nós temos 2 átomos de ferro aqui e 2 aqui também. Hidrogênio, 2 desse lado. Faltou aqui um pequeno detalhe. Faltou aqui o H2 do lado de cá, tá? Vou colocar aqui embaixo, perdão por isso. Nós temos 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui. Nós temos um enxofre aqui, mas aqui, ó, 3 vezes o enxofre, nós temos 3 enxofres. Então, eu só posso colocar o coeficiente antes da molécula inteira. Eu vou multiplicar o enxofre por 3 para ter 3 aqui também. Só que isso faz com que tudo se multiplique. Então, vamos voltar nessa aqui. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. 3 vezes 1, 3 enxofre. 3 vezes 4, 12 oxigênios. Vamos ver aqui agora. Ferro nós já temos 2 de cada lado. Hidrogênio aqui nós temos 3 vezes 2, 6. Aqui nós temos apenas 2, vamos ter que multiplicar por 3 também. 3 vezes 2, 6, então agora está igual. Enxofre, nós temos agora 3 vezes 1, 3. Aqui também 3 vezes 1, 3. E oxigênio aqui nós temos 4 vezes 3, 12. Oxigênio aqui também, lembrando que no parênteses a gente também multiplica. 3 vezes 4, também 12. Agora essa equação está balanceada e está aqui no slide também. Esse exemplo, como que vai ficar? Vai ficar dessa forma aí. Você modifica os coeficientes fazendo multiplicações para tentar igualar a quantidade de átomos dos elementos químicos nos reagentes e nos produtos. Essa é a ideia principal de balanceamento químico. Se você não entendeu, volte essa aula, dê pause, confira bem os conceitos de índice e de coeficientes. Os pontos principais é que você vai utilizar vai ter que igualar a quantidade de átomos de um elemento químico entre reagentes e produtos. E para fazer isso, você sempre vai
usar os coeficientes, vai incluir coeficientes de acordo com multiplicações. Você vai multiplicar os coeficientes para conseguir fazer esse adequamento, esse balanceamento, essa adequação, perdão, ou balanceamento das reações químicas. Essa é a ideia de hoje. Agradeço a todos vocês. Estudem. Bons estudos.